E aí, minha gente, Salsinha. primeira convidada do canal de Lamandita. Bom, vou deixar você se apresentar. Ok. Bom, meu nome é Ana Flávia. Sou amiga da Amanda não tem muito tempo, mas foi uma conexão instantânea. Bateu essas conversas profundas, a loucura. Ela é aquela amiga da piada que eu digo que acho que quando a gente conhece alguém, a gente diz, ao invés de dizer oi, tudo bem, a gente diz oi, qual é o seu maior trauma? Porque a gente é viciada em conversas profundas. Sim, desde o começo a gente tem muitas conversas profundas, então acho que é muito por isso que eu também tô aqui, porque eu sempre sou aquela que me enrolei, eu tento me aprofundar, qual o sentido da vida, quais são os segredos mais profundos. Então, acho que é algo que a gente tem muito em comum, a gente sempre tenta se aprofundar muito ali no outro, e principalmente falando de relação, né? Relacionamentos, a gente também tem muita história. Muita, Praticamente. Inclusive, hoje vai ser. Bom, hoje a palavra vai ser dela, porque ela vai falar da história. Como a gente vai nomear esse episódio? Nem tudo que reluz é ouro. Obrigada, Maricena. Eu amei. Nem tudo que realiza é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Realiza é ouro. Santé, amiga. Amiga, Santé. Vai. Santé. Bota pra gerar. A história é a seguinte. Eu sou uma pessoa que eu nunca tive muitos, assim, relacionamentos sérios na minha vida. Eu acho que eu posso falar que eu tive 3 relacionamentos sérios, que eu chamaria, que eu nomearia de relação fixa, uma relação séria. E uma delas foi muito marcante, pro melhor, pro melhor, pro melhor e pro pior, porque foi muita coisa, assim. Tem pessoas que eu conto a história e que acham que, tipo, nossa, foi o amor da sua vida. E tem pessoas que falam, meu Deus, que relação tóxica, como você saiu disso? Então, eu acho que é por isso que eu escolhi falar dessa história hoje, porque divide muitas opiniões, assim. Tem várias perspectivas diferentes. Dependendo também, eu acho que se fosse ele contando a história, de repente as outras pessoas teriam uma outra visão, mas eu, na minha visão, eu tento ser muito imparcial, que é muito difícil porque foi comigo. Mas nunca consegue, né? é impossível, mas eu vou tentar ser o mais imparcial possível, mas foi E o que a gente sempre fala nas nossas conversas também tem tudo a ver com o filtro de como a gente recebe, baseado nas experiências que a gente teve, como foi a nossa história, nossa infância, o que a gente carrega quando a gente já entra na relação de traumas, etc. Sim, e eu acho que é uma relação também que foi muito marcante justamente por isso, por eu ser uma pessoa que eu carrego, como todo mundo carrega, suas histórias, sua bagagem de vida, mas a minha bagagem de vida, e eu tenho um contexto que influenciou muito na pessoa que eu sou hoje, negativamente falando. E essa pessoa. E positivamente, porque você. E positivamente Porque uma mulher maravilhosa dessa positivamente também, né? Sim, mas eu acho que eu sempre tendo esconder muito das minhas dores com humor. A minha psicóloga fala muito isso, minha terapeuta, ela sempre fala, eu acho que você sempre tá fazendo uma piada, você sempre tá ali brincando com uma situação que ninguém às vezes brincaria, mas é pra esconder um pouco dessa dor. Por isso total, tô assim, sorrindo, né? E eu acho rindo nervosa. Porque assim, tem situação que é melhor rir que chorar, assim, porque você vai fazer o quê? Mas enfim, não muda o fato que tem ali uma história, que tem ali um contexto de vida que não é dos melhores, que teve muito impacto. E essa pessoa também teve um contexto de vida, ele teve várias situações que impactaram muito na pessoa que ele era quando eu tive essa relação com ele. E eu acho que acabou que foi um encontro de almas perdidas, de almas carentes, de almas com muitas questões que precisavam de muita terapia, e que a gente só foi fazer depois. E que eu tenho certeza, porque eu tenho contato com essa pessoa ainda, spoiler, mas já falando, a gente tem contato ainda até hoje. E é uma relação que até hoje mexe muito com a gente. Independente de ele estar com outra pessoa, se eu tô com outra pessoa, a gente ainda tem uma ligação. Uma ligação muito forte, porque o que a gente viveu, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim, foi uma coisa muito forte. Então, eu tenho certeza que daqui a 20, 30 anos eu ainda vou lembrar dessa relação. Não sei se felizmente ou infelizmente, hoje eu tento pensar mais pelo lado positivo do que isso me ensinou, do que ficar muito numa nostalgia de, ai, como poderia ter sido. Porque não, eu acho que foi o que tinha que ter sido naquele momento. Até para eu estar aqui onde eu tô hoje, foi muito graças a essa relação. O fato de eu ter vindo pra França, de
de todo esse movimento de mudança foi muito graças a essa relação. Então, Vai. Agora a história. vamos lá. Conta, Catarina. A relação. Então, dando um contexto ali breve, eu casei super nova. Eu casei com 19 anos, uma baby. E fiquei casada até os meus 24. Com meus 23 anos, tive Noah, meu filho, amor da minha vida. Que inclusive tá aqui no quarto do lado, jogando Minecraft. Meu chaveirinho vai comigo pra todo lado. E foi muito assim, foi a primeira relação séria que eu tive na vida. Foi uma relação muito bacana. É uma pessoa que até hoje A do teu casamento. do meu casamento. A gente tinha uma relação muito boa. Temos ainda, ele é o pai do meu filho, então a gente ainda se fala. Mas eu acho que é isso, eu tinha 19 anos, foi meu primeiro namorado. Então eu mudei muito, também eu virei mãe. Então foram muitas mudanças e a gente acabou separando. E quando eu saí dessa relação, eu tinha muito fixo na minha cabeça o que eu quero de um outro relacionamento. E eu tinha uma lista, eu sou dessas, eu faço posts, coloco pela casa, eu escrevo livros, eu faço listas mentais, eu também coloco em prática do que eu procuro, do que eu quero pra minha vida, resoluções de ano novo. Isso foi uma coisa que minha terapeuta recomendou também. É muito bom colocar na prática, assim. E de técnicas de manifestação, é você total. escrever. E, amiga, funciona. Mas a gente também, e a minha terapeuta também falou isso, a gente tem que ser muito específico, porque aí que tá, aí você vai entender. Na minha lista, o que eu queria? Uma pessoa mente aberta como eu, porque o meu ex, por exemplo, ele era uma pessoa super bacana, mas ele era mais mente fechada, mais sério. Então eu queria alguém muito mente aberta, uma pessoa mais louquinha, não sei. E olha que o teu ex, o pai de Noah, ele nem é brasileiro, né? Ele é alemão. Suíço-alemão. Então, europeu, né? Aham. Que é minha sina. Eles têm é bem diferente, desculpa, mas é isso. Uma cabeça muito fechada, a grande maioria, que eu tive o prazer ou o desprazer de conhecer. Então eu queria alguém que fosse mais mente aberta. Isso foi uma grande surpresa, porque eu acho também no Brasil a gente tem uma impressão de que aqui as pessoas têm a mente muito mais aberta. E não tem, né? Não é? Não tem. Porque eu lembro que tipo, do Brasil. Antes de vir pra França, sim, existia muito esse estereótipo de, meu Deus, o povo aqui ser super mente aberta, de ser... A gente colocava no pedestal os europeus e a mentalidade mais aberta. E, assim, logicamente, sim, existem questões sociais, que aqui é bem melhor do que o Brasil. O Brasil é um país muito conservador. Mas a gente ficou negativamente surpresa, principalmente com os homens. sim. Principalmente com os homens. Sim. De ser mentalidade fechada, realmente. Mas vai. Então é isso, eu acho que... Mas é uma questão cultural também, amiga. Mas se a gente for aprofundar nisso, aí já vira o podcast vai para um outro lado. Mas tentando seguir na linha ali. O meu ex era uma pessoa muito mais fechada, não falava muito, eu falo demais. Adoro beber, adoro fumar, entendo como quiser. Adoro tudo, gosto de viver, gosto de tudo. Gosto de movimento, Menina solta. Sabe? Menina solta, de beber. Sou eu todinha. Então, assim, eu tinha uma necessidade muito grande de partilhar, de compartilhar com a pessoa que é o meu parceiro, com a pessoa que tá comigo, meu namorado, marido, enfim. Tudo isso que eu gosto de fazer. E com ele, muitas das coisas eu não podia fazer. E aí eu queria, né, na minha listinha mental, nos meus papeizinhos, uma pessoa mente aberta, que gosta de curtir a vida como eu. Eu amo viajar, tanto que assim que eu separei a primeira frase, eu fiz uma tatuagem em inglês, eu tenho um mundo para descobrir. Tipo, brega, eu sei. Mas eu fiz porque na minha cabeça era, eu quero descobrir o mundo. E aí foi... novo mantra. Exato, assim, foi muito um movimento de... Eu acho que quando você separa de alguém, depende muito de se é mulher ou homem. Eu sinto que as mulheres, às vezes, elas já estão fora daquela relação há muito tempo. O momento que elas... Quando elas decidem se separar. A decisão, quando elas tomam um passo de sair de casa, não é que aquele momento que eu conto como, eu me separei naquele momento. Pra mim, o primeiro momento que eu me separei já tinha mais de 1 ano. Então, assim, na tua cabeça? Na minha cabeça, quando eu já tava ali. Não, esse lugar já não me cabe, já não faz sentido. Então, enfim, eu já sabia muito bem o que eu procurava quando eu saí dessa relação. E aí, então, cabeça aberta, que gosta de viajar, que seja uma pessoa boa para o meu filho, porque eu também tinha muitas questões com o meu ex, no sentido de eu achar que ele não era um bom pai, que eu monopolizei tudo porque ele era ausente. Então, assim, foi meio que uma obrigação ali, eu virei mãe, uma super mãe à força. E eu queria uma pessoa que eu pudesse
compartilhar a vida e compartilhar a maternidade. Não que eu queria que uma pessoa assumisse meu filho, não era isso, mas eu queria que fosse alguém que meu filho pudesse se espelhar, que meu filho pudesse contar, porque eu via que o pai dele era muito ausente nessa questão. Então, eu tinha várias coisas que eu esperava, e aí, lógico, separei. Falei, olha, estou indo embora, arrumei minhas trouxinhas, tô indo embora. Foi difícil, mas foi bom também, a vida que segue. E resolvi fazer uma viagem para a Europa, obviamente, para a Europa, para, né, meter o louco. Teu healing. Meu healing, né? Pode chamar assim também. Minha mãe fala para tirar o atraso. O que tem? Porque casou bem novinha? Foi. E era uma relação assim. Tipo, não, tu não teve tempo de experienciar. Não. Então, foi muito meter o louco. Não tem o menor problema em falar isso. Foi muito meter o louco, meti lindamente, adorei. Foi uma fase ótima da minha vida. E vim pra Europa, fiquei um mês aqui. E nessa viagem da Europa, numa dessas cidades que eu tava visitando, e fui sozinha. Não fui com amiga, não fui com ninguém. Vim sozinha. Eu tava em Roma. E aí já começa. Ai, Roma! Tava em Roma e vejo esse cara lindo, uma cara de misterioso, assim, fumando um cigarro. E aí eu tava com um grupo de brasileiros, né? Que a gente se encontra, a gente se une em qualquer lugar. E aí eles assim, nossa, aquele lá é seu número, hein, Ana? Assim, já me conheceu um dia, mas eu falo tanto que já sabem até da minha preferência. E aí é verdade, olha, eu vou manifestar que ele vai vir pra minha direção. E ele veio andando na minha direção, mas ele ia pra atravessar a rua, porque ele tava do outro lado da rua, e eu tava, tipo, né, do meu lado, bebendo um vinho, minha garrafa de vinho no chão. E aí ele veio na minha direção, ele chutou minha garrafa de vinho, totalmente sem querer. E ele foi indo embora. Aí eu, opa! Que é isso? Então, querido? Você jogou minha garrafa de vinho, não chama ter que comprar outra? Ele, eu conheço esse vinho é tipo 2 euros, eu não importa. Que fosse 1 euro, você vai me comprar outro? Ah, então tá, vamos lá, te compro outro. Eu já, ok, vambora, né? E começou assim, né? Pesquei, aí a gente foi lá na loja, compramos um vinho, e aí, ó, você quer beber comigo, né? Já que você comprou. E começou nessa, e foi assim, muito. Eu tinha tanto tempo que eu não sabia que era flertar, tipo, paquerar, se fala paquerar, nem sei, isso é uma coisa. Tu ficou quanto tempo casada? 7 anos. É bastante tempo. Sim. E aí, principalmente quando você casa com 19, né? Então, muita coisa eu não sabia ali. Eu ficava meio. O que eu falo? O que eu faço? Eu ficava meio assim, mas eu acho que foi uma coisa tão natural com ele que foi isso. Foi essa noite em Roma que eu conheci ele. E a noite foi desembolando assim. Ele de onde? Da Alemanha. Ele é alemão também. Alemão. Tu assina, né, mulher? Amiga, sim. E aí, o que rolou foi que a gente passou uma noite maravilhosa, assim. A gente ficou a noite inteira conversando lá no hostel, e bebendo, fumando. Ele também estava só visitando Roma? Ele estava só visitando Roma, ele estava lá, acho que era alguma coisa de trabalho. E eu estava lá, né, a turismo. E no outro dia eu vinha para Paris. Então, a gente passou a noite inteira acordado, conversando. Meu voo saía de manhã. E aí a gente ficou conversando até mais ou menos umas 6 horas. Ele me levou até a estação de trem para eu poder pegar o trem até o aeroporto. E aí foi tipo, foi muito legal, obviamente, umas beijoca, né? Aquela coisa toda, mas foi isso. E aí bom, foi legal te conhecer, prazer, né? Que legal, beijo. E aí ele, talvez eu te visite em Paris. Aí eu, claro. E tu pensando? Lógico que não. Vai, Tchan. Vai sim. E aí vim para Paris. Vocês trocaram? Trocamos telefone, obviamente, trocamos contato. E aí eu cheguei em Paris, fazendo minha vida em Paris, vivendo, saindo e tal. E aí no segundo dia ele me manda mensagem. Reservei esse hotel pra gente. Tô chegando. Aí eu, como assim, amado? E tu, que é galego? E eu, como assim? Então, assim, desde o início, isso é um exemplo de coisas que ele fez que pra mim, eu adoro gente proativa. Gente que me surpreende. Nossa, eu adorava isso, porque ele era muito assim. Ele me surpreendia o tempo todo. Muitas coisas que eu queria, que às vezes eu nunca nem tinha falado com ele fazia, que eu
ficava, nossa, Hum. legal. Ele era muito atencioso. Romântico, sim, super atencioso. Então fomos pra... Ele foi pra Paris, eu já tava em Paris. Ele foi pra Paris e foi incrível. Nossa, foi incrível, incrível. Passamos, assim, 5 dias grudadinhos, histórias de amor. Pera, deixa eu só ver se o telefone... Tá. Retomando. E Paris. Paris foi maravilhoso. Foram 5 dias muito intensos, assim, de muita conversa, muitas outras coisas também. E foi muito, pra mim foi muito doido, porque eu tinha na minha cabeça, era um sonho meu desde criança visitar Paris. Eu tinha uma obsessão com Paris, então eu também tinha aquela coisa de Paris, a cidade do amor. Então, pra mim, tá em Paris, vivendo um romance ali. E aconteceu do nada. Eu me senti muito a personagem, sabe? Nossa, meu Deus, é meu filme, tô vivendo aqui, uau! Então foi incrível, eu me sinto, assim, de verdade, eu me sinto muito privilegiada de ter vivido isso, porque foi algo que, ainda mais eu sempre romantizei, eu vi filme a vida inteira, comédia romântica. Eu também. Me senti Vó hollywoodiana. total, e assim, eu adoro, amiga, eu sou delusional total, então eu me vi ali, uau, eu vivendo meu momento, vivendo um amor perdido, e já, assim, eu já vi a cena que a gente fosse se despedir, tchau, ele, não vai, fica, eu já tava assim, Ele correndo no aeroporto. Não volte para o Brasil. Fique comigo, casa comigo. Aquelas. Não, sim, imaginei se sim, não aconteceu, tá? Mas foi incrível, o tempo que a gente passou aqui foi incrível. E aí no último dia, eu já tava meio assim, né? Saco, vou ter que ir embora, deixar o boy, não queria. E aí ele, quem sabe a gente não faz isso de novo? Foi incrível, foi muito legal. Eu, claro. Aí ele, a gente vai combinar uma outra viagem. Mas sinceramente, na minha cabeça, naquele momento eu não pensei que fosse sair daquilo. Eu achei que fosse ser uma história maravilhosa, que fosse guardar comigo, contar ali para as minhas amigas e que fosse parar ali. E aí ele foi embora, né? Voltou para a Alemanha. Voltou pra Alemanha, fui pegar meu voo, voltei pro Brasil. E foi, assim, a gente trocou umas mensagens, tipo, chegou bem, cheguei, já tô trabalhando, ele e você. Eu falei, cheguei bem, cheguei em pleno carnaval no Brasil. Então eu também cheguei assim, triste, mas Triste, assim, mas... Triste, mas carnaval. Cara, quem é triste no carnaval? Eu não, né? Recém-solteira, acabei de divorciar, vou ficar aqui triste? Não vou. Boys Euro Trip. Total. Então, assim, vim pra curtir a vida. E aí foi carnaval. E eu saí no carnaval, vivendo minha vida. E aí um dia no carnaval eu já bebaça. Eu ligo pra ele. Falei, vou ligar pra esse boy. Eu contando pra minhas amigas, né? Eu vou ligar pro boy. Aí ela, você tá doida? Vou ligar pro boy? Eu falei, vou ligar pro boy. E liguei pra ele, começamos a conversar. Esse foi o primeiro dia. Eu acho que tinha, tipo, sei lá, 5 dias que eu tinha voltado da Europa. Depois desse dia a gente se falava todos os dias. Por telefone, chamada de vídeo, e assim, a gente ficava horas. Tanto que eu trabalhava, o pessoal que trabalhava comigo, eles riam até, porque eu tinha tipo um foninho, que parecia um colar, que ele ficava o tempo todo no meu pescoço. Que aí quando ele chamava, eu já botava um ali, aí eu ficava... E trabalhando e conversando. Trabalhando e conversando, oi, tudo bem? Nada produtiva, não façam isso, mas eu fazia. E aí a gente tinha uma coisa muito doida, a gente falava sobre tudo e sobre nada ao mesmo tempo, mas a gente falava todo dia, todo tempo. A gente falava, tipo, ele me ligava pela diferença de horário, ele me ligava pra me acordar, oi, bom dia, tudo bem? E aí eu ficava no telefone com ele pra ele dormir, boa noite. Eu lia livro pra ele dormir. Amigo, umas coisas muito doidas, que hoje eu fico assim, gente, que doideira, mas aconteceu. Essa que o livro eu não sabia, não. Pequeno Príncipe. Presta atenção, Pequeno Príncipe. Eu lia Pequeno Príncipe pra ele, que é meu livro favorito. Então eu lia pra ele dormir. E aí ele dormia, eu tirava meu foninho, ia, né, fazer minha vida, e depois eu ia dormir. Quando ele acordava, Ele né, acordava. me acordava. Então, assim, era uma coisa muito doida, porque eu nunca me senti vivendo uma relação à distância. E relacionamento à distância é uma intensidade... É muito doido. Muito intenso, porque você fantasia muito. E você fica muito... Já vivi. Ou você tem uma entrega muito grande, ou você fica sempre num alerta, de, tipo, né, o que a pessoa tá fazendo, sei lá. Eu nunca tive muito isso, porque a gente tava o tempo todo conectado, a gente falava o tempo todo. E eu acho também que um dos motivos dessa relação ter mexido tanto comigo, eu pensava nele, óbvio, o tempo inteiro. Às vezes eu tava ali num momento, eu queria tanto que ele me ligasse. Ele me ligava. Às vezes eu tava num momento triste, chorando, por coisas alheias à minha situação com ele. Ele ligava, e senti que você não tava bem. Então a gente
sempre falou isso, a gente tem uma conexão muito forte. E isso é algo que, a conexão que eu vivi com essa pessoa foi uma conexão que até hoje eu não vivi com nenhuma outra pessoa. No sentido de conexão de pensamento, de sentimento. A gente vivia continentes de distância, mas a gente tinha uma conexão muito forte. Então, isso também me prendeu muito. Mas aí, tentando resumir um pouco a história, ficamos nessa dinâmica de, né, ligando todo dia e tentando entender um pouco ali como que a gente ia fazer para, né, dar continuidade. Mas um detalhe importante, eu tinha 25 anos na época, ele tinha 21. Então, ele era um O quê? baby, sim. Meu Deus, eu também não sabia desse Ele detalhe. era um baby, amiga, sim. E minha mãe, engraçado, minhas amigas, elas falavam, Ana Flávia, esse menino tem cheiro de leite ninho, Ana Flávia. Fazendo hora com sua cara, ele não quer saber de nada, não. Passada, não sabia Só que eu disso. tava tão apaixonada. Eu adoro um novinho, né, amiga? Oxe, amo. E aí eu, que nada, gente. Vocês estão com inveja do nosso amor. Não, não era. Era verdade. Mas eu tava muito entregue e eu ignorei muito a questão de diferença de idade. O fato de eu ter uma bagagem também enorme no sentido de eu já tinha sido casada, eu tinha acabado de separar, eu tinha um filho de 1 ano. E o boy, 21 anos, acabado de sair de faculdade, fazer um mestrado. Europeu. Europeu, amiga, living la vida louca. E eu, não, ele me ama, gente, ele me ama. Vocês não estão vendo, vocês são cegas. Delulu. A gente Delulu. Delulu. Total. E aí, a gente ficou nessa dinâmica por muito tempo. E aí chegou... A gente se encontrou em fevereiro. Quando foi em julho que veio as Vocês se férias. conheceram em fevereiro. Em fevereiro, aqui na Europa. A gente se conheceu em fevereiro, a gente continuou essa relação, que pra mim era uma relação, pra ele não era. A distância. E aí chegou em julho, ele, vamos fazer uma viagem? A gente precisa se encontrar. Aí eu, claro. Vamos pro México. Falei, vamos pro México. Comprei minha passagem. Ah, não, acreditando. Acreditando, lógico, amiga. E aí eu comecei E a tu trabalhar, né? Fazendo freela, vou juntar grana, vou pro México. Encontrar o Fiz boy. acontecer, comprei minha passagem, juntei minha grana, falei, vou pro México. Falei, mãe, tô indo pro México encontrar o X. Tá, tô indo. O florzinho. Ela, Ana Flávia. E ela, bom, Minha mãe, né, muito tradicional, tipo, Ana Flávia. gata. Cada um com quer te dar a corda pra você se enforcar. Deixa, minha filha, vai com Deus. E foi também uma viagem incrível, mas aí começam as problemáticas. No primeiro dia, a gente já tava nessa dinâmica desde fevereiro até julho. Não era muito tempo, mas na minha cabeça. Eu conversando com ele todo dia. Eu já tava apaixonada, ele é meu namorado, a gente ia namorar. Então, chegou no México o primeiro dia, foi incrível, né? Nas tequilas, fumando ali, aquela coisa louca. E eu acho que a gente devia namorar. Tudo isso aí. Soltei pra ele. E eu lembro desse dia como se fosse hoje, amiga, porque eu tava sentada no colo dele, a gente tava assim numa rua, numa pracinha, a gente tinha acabado de sair de um bar. E a reação dele foi tipo assim, levantou, me jogou do colo dele, ele, você tá louca? Namorar? Você mora em outro país? Como assim namorar? Você tem um filho? Você tá doida? Namorar? Se a gente for namorar um relacionamento sério, quer dizer que eu tenho que ser responsável por você, pelo seu filho. Não, meu filho que é responsável por ele sou eu. Mas a gente pode namorar, a gente não tá namorando. Você não gosta de mim? Porque eu gosto de você. Achei que você gostava de mim. Carência, amiga, vergonha, mas foi. Não, você se envolveu, tipo, vocês falavam todos os dias. Sim, amiga, mas eu construí uma narrativa na minha cabeça baseada nesses momentos pontuais, né? Viagem ali. E eu achei que era, sei lá, que era aquilo. E ele não. Ah, mas também porque você fala com a pessoa todos os dias. Tipo, ele acorda, tu bota ele pra dormir, praticamente. Sim, igual um bebê, amiga, assim, ó, instinto maternal. Eu lia pra ele dormir, amiga. Trouxa! Hoje Tipo, eu paro pra eu pensar. entendo você dizer, a gente tá namorando, porque, Claro. ficante faz isso, por acaso? Até porque, sendo bem sincera, na minha época, né, não sou tão velha assim não, mas na minha época não tinha dessa de você ter um ficante ali que você ficava enrolando a pessoa tanto tempo. É um namoro. E no caso dele nem era ficante, porque eu nem ficava com ele, era um conversante. Então, pra mim, assim, fazia mais sentido chamar ele de namorado. Que eu ficava o dia inteiro conversando com quem? Quem que é, Ana Flávia? Meu conversante? É. Não, meu namorado.
Ele não. Isso foi no primeiro dia da viagem. A gente ia ficar 30 dias no México. Então você imagina, foram Um mês de férias. um mês. Foram 30 dias, assim, metade dos dias briga, porrada e bomba, outra metade, tipo, ai, foda-se, tô aqui, quero aproveitar pra viver. Amor total. Aí no último dia, quando a gente tava indo embora, foi muito essa sensação de, tipo, cara, nunca mais eu ver essa pessoa, porque depois disso, né? O que eu vou fazer, né? E ele, tipo, eu acho que a gente tem que ir com calma, não sei o que. Eu falei, cara, então a gente tem que. Se for pra ir com calma, vamos botar o pé no freio. E com calma, vocês Com calma, a gente já mora em outro carro, amigo! em dois Amiga, mas de Lulu que sou, eu ainda ia na dele, tipo, sim. E tu, sim, vamos com Ah, calma. vamos com calma, mas então, quer saber? Limpeza daqui a 3 vezes. Pare de me ligar, vai viver sua vida. O dia que a gente tiver oportunidade de estar no mesmo lugar, espaço e tempo, a gente vê o que dá. Então, pode ser? Pode. E aí eu, então tá, beijo, foi um prazer, foi uma ótima viagem, como sempre. Voltei no avião chorando. Eu quero botando foninho, né, ouvindo lá, fazendo... Lana Del Rey. Video games. Oh, it's you, it's all for you. Chorando, horrores, morrendo. Mas pensei também, cara, vou fazer o quê? Vida que segue. Mas é muito depressivo, não nego. Só que ele não largava. Ele me ligava todo dia e... Continuou ligando. Continuou me ligando todo dia e a gente continuou conversando. Ele, eu peço desculpas, eu acho que não foi legal a forma que eu falei com você, a gente pode sim começar a pensar, fazer alguma forma de se ver mais, de, né, pra gente pensar numa relação, porque a gente também só se viu uma Mas vez. não dá pra usar, mas de se ver mais pra pensar em ter uma relação. E eu, amiga, migalhas. E tu? Migalhas, eu sim dá. Me dá, eu quero. E aí eu dei Lulu, isso foi em julho. Aí continuamos nessa dinâmica, ainda se falando todo dia. E, peça importante, na minha cabeça, eu não ficava com mais ninguém. Eu estava namorando. Eu estava namorando. E eu achava que ele também. Que ele me falava que ele não saía com ninguém. Calma. Deixa eu ver aqui, porque a gente parou onde? Eu achava, eu não ficava com ele não ninguém. conseguia, ele não conseguiu parar de te ligar. Sim, Ficou te e aí ligando a mesmo gente assim. tinha um combinado, né? Que ele ficava só comigo, eu ficava só com ele. Eu achava. E isso foi combinado realmente. Foi um combinado, a gente chegou a conversar, porque eu falei, e desde o início, eu sempre fui muito clara. Eu sou uma pessoa super ciumenta, eu sou super possessiva. Não que informei isso como tipo aceite. Não, estou trabalhando nisso, né? Mas é o que tem pra hoje, é o que sou, entendeu? Então, assim, eu preciso já te falar, porque tem essa questão toda aí. E ainda mais uma relação à distância. Adorei, tem essa questão toda aí, ó. Ué. Fica sabendo. Eu não morava em outro continente, eu fuso horário diferente. Então, assim, todas as minhas amigas falavam, cara, ele deve estar passando roda, Ana Flávia. Eu ficava, não. Boto minha mão no fogo. Se eu tivesse botado, amiga, não sobrava nenhum osso. E eu, assim, boto minha mão no fogo. O X não está me traindo. O quê? É que vocês não sabem da nossa conexão. O X. Vocês não sabem. O Florzinho. O Florzinho não sabe do que a gente viveu. Então, assim, eu tinha certeza. Tinha certeza absoluta que ele cumpria a parte dele no acordo. E aí chegou novembro. Ele é escorpião também, amiga. Sim, porque a gente A gente também é, ó. Louquinhas, ele também era louquinho. A primeira vez que a gente se conheceu, eu e a Ana Flávia, ela olhou pra mim e disse assim: você é meio louca também, né? Acho que a gente vai se dar bem. E assim começou a nossa amizade. Você é de escorpião? Você é de escorpião? Porque você é meio louco também. E não tava errado, amiga. Acertou. O feeling, ele me bateu. Mas eu me sinto uma pessoa muito sensitiva, assim, para situações e pessoas. Eu acho que eu presto muita atenção, não sei. Então me passou essa vibe. Como me passa de todo mundo que eu conheço. Às vezes eu fico, nossa, essa pessoa, ele sei não. Coisa boa não é. Ou então, né, já vi que vou gostar. Mas enfim, o boy. Chegou novembro, ele de novembro, eu de novembro. Falei, quer saber, eu fiz uma surpresa. Vou pra Alemanha. Sem dizer a ele. Não!
A minha ideia era, tipo, vou comprar passar. Porque eu ia ficar na casa dele, na minha cabeça. Vou ficar na casa dele. Pô, tinha que dizer. ó grana. Eu, né, mãe solteira, querendo ou não, tinha acabado de separar. Meu ex ainda tava ali processando toda a história. Eu já vivia num outro amor, ele não queria pagar pensão. Então, assim, eu me virando em mil. Como que eu ia baixar na Alemanha? E vivendo esse romance. E vivendo um romance na minha cabeça. Na tua cabeça. Como que eu ia baixar na Alemanha, pagar passagem? Eu até falei, não, vou ficar na casa do boy. Ele é meu namorado? Ele só não admite, mas ele é meu namorado. E aí, falei com ele. Meu aniversário é 5 de novembro, dele era dia 22. Falei, então, vou pra Alemanha, passar um aniversário com você. A gente vai comemorar nosso aniversário junto. Legal, né? Gostou? Então, e aí? E aí, eu ansiosa! Ele, você tá louca? O que que eu vou falar pros meus amigos? O que que eu vou falar pra minha família? Como é que eu vou explicar você aqui? Aí eu, Ou seja, ele não tinha dito a ninguém amiga, ainda meu vocês. mundo caiu. De novo, né? Teu mundo caiu de novo. Na verdade, as pessoas sabiam de mim, mas não sabiam que que eu era mais velha, que eu já tinha sido casada, que eu tinha um filho. E eu, mas e aí? Como assim? Como é que você vai me explicar? Você tem que me explicar. Por quê? Tem algo errado comigo? Eu sou feia? É o quê? O que que tá acontecendo? E ele? Como assim você tem que explicar a minha presença pros outros? Explicar pra quem? Você entendeu? Aham. Eu fiquei tipo assim, amiga. Aham, que você fica tipo. E aí? E aí eu falei, não vou. Não vou. Não Também fui. depois dessa. Não fui. Obviamente não fui. Porque aí o amor próprio, um pouquinho ainda tem. Falei, não vou. E aí a gente acabou se reconciliando. Ele, então tá, vamos viajar juntos em janeiro. Vamos pra Bahia. Bahia, meu lugar favorito. Vamos pra Bahia. Vamos fazer um trekking na Chapada Diamantina. E pra Ai. tirar um dia. E aí acabou que essa viagem ia coincidir com um ano desde a primeira vez que a gente se encontrou. Que esse é fevereiro. Fevereiro. E aí, ó, ele vai me pedir namoro. Finalmente vai chegar até o que chegar esse momento. Vestidinho amarelo, soltinho, plisado, vai me pedir namoro na praia, vestido voando, tudo mais. O dia que deu, o dia que a gente se conheceu pela primeira vez, a gente tava lá na Bahia, tomando uma cachaçinha e tal. E eu, você sabe que dia é hoje? Um ano. Faz um ano. Sim, né? Um brinde é nosso. Tchim, tchim. E tu? Tchim, tchim. E tu só assim. E eu já prontinha, né? Eu já fui com o dedinho sem o anel. Ele falei, vai me dar alguma coisa? Nada. E aí eu fiquei puta, amiga. A gente chegou na casa que a gente tinha alugado. Ele, ai, vamos dormir, né? Vamos dormir. E tu dormir? O quê? Você não vai pedir namoro? Tem um ano! Tem um ano que a gente tá nessa dinâmica. Tem um ano. Você não me considera sua namorada? O que que eu sou pra você? E aí? Seu divertimento de outro continente? Eu sou o quê? O que que eu sou pra você? E a amiga me deu uma bad. Aham. Eu não sei. Teu mundo caiu da primeira Meu vez. mundo caiu. Eu falei, pariu, meu filho, desculpa. Que isso? E aí, amiga, ele não me pediu em namoro. E aí eu falei, quer saber mais? Mas qual foi. E ele disse, tu lembra o que ele disse na época? Não, ai, você tem que parar de ser precipitada, as coisas. A gente não Vamos devagar. Vamos devagar. Um ano morando, né, quando tem separados e falando todo mundo, vamos devagar. O dia que a gente for assumir uma relação, eu estou não só te assumindo seu filho, sua história, sua bagagem. E isso pra mim que foi o pior. Desde o início ele mexia muito com essa questão. Como se eu fosse um peso. Ele sempre falava sua bagagem. Como se eu tivesse uma bagagem. Que bagagem, porra? Eu fui casada, claro, sou mais velha que você. Tenho um filho, ok, tive filho muito cedo, mas. E aí? E aí? E ele me fazia sentir como se eu fosse um peso, como se para ele me aceitar, me assumir, fosse algo muito pesado. E nessa dinâmica eu não via isso, eu aceitava, eu achava que era normal. E aí veio nessa viagem da Bahia, me veio um feeling, falei, cara, esse cara deve estar ficando com outras pessoas, não é possível. Não é possível. E aí vem meu lado tóxico, me cansaram se quiser também, ó, sei lá, vi. Peguei o celular dele. Falei, tem algo aí. Ai. Ai, amiga. Been there, done that. Peguei o celular dele e bimba, amiga, e bimba. Tinha uma mensagem. Ele tinha saído com uma mulher, não sei o quê. E ele negou. E eu acreditei. Com provas, eu acreditei nele. Voltei pro Brasil.
Falei, quer saber? Ele disse que não tinha. Não, você tá doido, isso é porque você não fala alemão, não. E eu falava um pouco de alemão, porque meu ex-marido era alemão. Então, assim, eu tinha ali o contesar. E aí, quer saber? Eu tô sendo louca, né? Porque eu sou uma pessoa muito ciumenta, insegura, é lógico. E por que que ele tá fazendo isso? Eu tô me sabotando. Por que, Ana Flávia? Para de se sabotar. Esse homem te ama. Tá claro, evidente. Ai, Jesus. E Lá vem aí- as 1000 coisas que a gente se diz. Total. Voltei pro Brasil e me veio, amiga. Numa noite, eu dormindo. E foi uma noite também que ele desapareceu. Ele me deu um ghosting total. Uma pessoa que eu falo há um ano, todos os dias. Ele me deu um ghosting. Ele, estou indo pra casa da minha avó ver um filme. Eu, tá bom, meu bem, o que que você vai ver? Sumiu. Isso 8 horas da noite, mas sábado A à gente noite, sabe que ele foi ver. tu vai ver. Que tipo de filme ele fez? E aí, e eu mandando mensagem. Chegou na sua avó? Vamos botar o filme. Amiga, eu tenho vergonha do nível que eu cheguei. Só que assim, e é muito engraçado, porque quando eu digo que a gente tinha uma conexão, era uma conexão tão forte que eu sabia que ele tava me traindo. Não só pelo óbvio, pelo fato dele ter desaparecido, mas também porque é uma noite que eu tentei dormir, eu não consegui. Eu acordei com crise de pânico, taquicardia, e eu sabia, amiga, eu não sei Verdade. explicar, eu sabia. Na minha cabeça não foi tipo, ele dormiu no sofá vendo um filme com a avó, ou o celular perdeu a bateria, porque também as mensagens já não estavam chegando. Eu falei, ele está ficando com outra pessoa. E aí, no outro dia, ele, não, desculpa, eu dormi vendo um filme com a minha avó. Eu falei, tá bom. Esperei uma semana passar pra ver se ele ia falar algo. Não falou, eu joguei verde pra colher maduro. Falei, eu já sei. Você não traiu. Você me traiu. A menina me ligou pra contar, ela pegou meu número no seu celular. Nossa, foi uma vez bem jogada, viu? Amiga, eu sou doida, não tinha nada pra perder, dignidade. Que dignidade? Não tinha. Vou julgar aqui com essa situação, a melhor coisa que eu faço. E aí ele, Amei. é verdade. Realmente aconteceu algo, mas não considero uma traição. Ah, meu Deus. Aí eu já desliguei na cara dele. Aí ele ligou de novo. Deixa eu explicar. Aí tu... Foi só um selinho. Eu desliguei. Ele ligou de novo. Deixa eu explicar. Foi só um beijo de língua. Eu desliguei de novo. Ele ligou de novo. Deixa eu explicar. Foi só uma mãozinha ali. Desliguei de novo. Aí, deixa eu explicar. Eu falei, quantas vezes mais você vai ligar? Você vai acrescentar? Tá grávida? Você é pai? Falei, você vai ser pai? O que foi? Foi desculpa. Já não sei o que esperar. Eu tô com medo de desligar. E você ligar de novo acrescentando fatos. E aí o resumo da história foi tipo que, né? Eu não queria, mas ela sentou em mim. Não Aí é. eu, coitado! Toda a minha compaixão. Este homem que levou uma sentada. Levou uma sentada força. A força! Vamos, né? Vamos acionar as autoridades. Fazer um BO. O que é isso? Eu não queria, mas você tem que entender. Tem muito tempo que a gente tá nessa situação e você me pressionando pra gente ter uma relação. Eu precisava sentir o gosto uma última vez da vida de solteira. Eu falei, quer saber de uma coisa? Então, que bom que você gostou. Sentiu. Tomou o gosto? Então pega gosto, meu filho, vai. Vai, você é solteiro, vai viver sua vida, porque cansei de ser trouxa. E fui viver minha vida, amiga. Também ele não deu a sentadinha dele sem querer. E agora chegou a hora de você. Uma vez a Madame Mon Amour. E aí ele ficou louco. Louco, não. Vamos namorar. Vamos Pra ele quis. Agora eu quero namorar. Eu falei, não, meu bem, muito tarde. Então, nossa história sempre foi assim. Pra tentar resumir, depois desse fato, pra mim já tinha acabado. Eu não conseguia mais ter nenhuma confiança nele, porque pra mim foi muito difícil. E principalmente por quê? Porque eu tinha falado com ele sobre coisas que eu nunca tinha falado pra ninguém. De traumas, de situações de vida. Eu tinha sido muito aberta com ele. E ele me traiu. Então, ele sabia que eu tinha toda a problemática de ciúme, de possessão, muito porque eu tinha passado situações na minha vida que resultaram muito nisso. Então, para confiar em alguém era algo muito difícil para mim. E me traiu. E aí, amiga, veio o quê? A pandemia.